Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, esteja em nossos corações e sejamos todos agradecidos. Sentimento de gratidão pelo favor imerecido, de nós, merecíamos a salvação, pelo contrário, merecíamos a condenação. Porém, pela fé em Jesus Cristo, pela sua vida, em nós temos esse direito, esse direito da salvação. Tudo por intermédio de Cristo, pela fé em Jesus Cristo. Pela fé, porque sem fé também é impossível nós agradarmos a Deus. E essa fé está no seu Filho Jesus Cristo, Primeiro, gostaria de falar nesse vídeo um assunto muito importante, a qual em um dos comentários que eu recebi nos vídeos, houve uma suposição que eu estaria proliferando teologias diversas e falando também de algo parecido como calvinismo luciferiano. Então, eu gostaria aqui de explicar que o teor, e toda a essência e todos os vídeos desse canal podem ter certeza, o único respaldo, a única fonte de inspiração é as Escrituras, Fora das Escrituras não tem nem como a gente conversar a respeito das coisas, das coisas do alto, das coisas de Deus, porque é as Escrituras que nos dá o amparo, o respaldo, para vivermos como cristão na face da terra. Ela posso dizer assim, é o manual do homem na face da terra. Se o homem tem um manual, podemos dizer que a Bíblia é o manual do homem, da forma que Deus quer que o homem viva, nessa baixa terra. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar a respeito de pregação expositiva. E o porquê que eu quero dizer isso? Porque a pregação expositiva, ela defende somente as Escrituras como revelação de Deus ao homem. A revelação de Deus ao homem já está pronta e já está tudo dentro das Escrituras. E temos bastante referências. Pode ter certeza, você vai abrir a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver nenhum dos profetas e nenhum dos apóstolos, discípulos pregarem, fora do teor escritural, fora do teor das Escrituras. A exemplo disso, Deus sempre teve a Escritura, no seu coração, quando mandou Moisés, para o monte, para que fosse escrita as tábuas do concerto, as tábuas do concerto. Então, era lido aquele livro diante do povo e o povo tinha que fazer tudo conforme o que estava escrito no livro. Bom, esse é um primeiro exemplo de uma palavra expositiva. Os sacerdotes liam a lei diante do povo e o povo tinha que cumprir a determinação de tudo aquilo que estava escrito dentro do livro, Como nós podemos ver, tem várias passagens, mas vamos citar uma específica aqui, um versículo para que possamos entender o significado, o motivo que o povo tinha que ouvir, se atentar ao livro da lei. Em 24, de Êxodo, no versículo 7, está escrito assim: e tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, certo? Não há nada além, além das Escrituras, além do que nós já temos à disposição, porque dentro das Escrituras nós achamos
toda maneira, toda forma de regra e conduta a qual o cristão deve bem atentar. A Bíblia é um livro que nunca desatualiza, né? Então, estou falando dentro do contexto das Escrituras. E sempre quando o povo saía, né, se perdia dos caminhos do Senhor, elevando seus corações após outros deuses, né, se contaminando com os deuses das nações, o que acontecia para o povo voltar à adoração, voltar a agradar a Deus? Vou citar um exemplo muito profundo de Josias. Josias foi um rei de Israel e ele começou a reinar, né, em Israel com 8 anos de idade. 8 anos de idade. E Uquias, o sacerdote, ele achou o livro da lei. E o que foi feito? Quando esse livro foi lido diante do povo, o povo viu que estava em total desacordo com a palavra do Senhor, com a palavra de Deus, com aquilo que ele tinha determinado. Como nós podemos ver em 2 Reis, no capítulo 22, e vamos ler aqui no versículo 13, né? Ide, consultai o Senhor por mim e pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito, né? E se formos ver também, esse vídeo ficaria muito longo se fosse citar todas as partes que contém as escrituras como respaldo. Como já disse em alguns vídeos meus também, alguns vídeos que eu gravei aqui, que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele mencionava as escrituras. Na tentação, ele venceu o diabo com as escrituras. Embora Satanás ele usa as escrituras para combater e denegrir a fé, o Senhor ele usou as escrituras. E outra, a própria escritura, a própria palavra, ela responde ela mesma, né? Por isso que existe também as referências bíblicas. Então nós devemos sim se atentar às escrituras, porque se atentando às escrituras, nós não cometemos o equívoco de errar em pregação, em exposição, em ensino. Porque a revelação pós-Bíblia é como se nós tirássemos as partes que estão escritas no livro. Ai daquele que tirar ou acrescentar aquilo que já está determinado, que já está escrito, né? E temos exemplos bíblicos aqui de pregação, né? Pregação expositiva, né? E por isso que a ênfase somente às escrituras. Nós não precisamos de mais nada. E outra, no livro de Paulo também, em uma das epístolas, ele fala que a Bíblia, a palavra de Deus, é consolação para nós. Essa consolação, ela não vem de uma, vamos dizer assim, de um profeta que vai profetizar a sua vida. Nós não precisamos disso. Nós precisamos das escrituras, se atentar, se alinhar e se adequar com aquilo que ele já nos ensinou pelas escrituras, certo? Então, a palavra de Deus, ela é a nossa guia de fé, guia de conduta, e ela é suficiente para o nosso ensino e é suficiente para nos dar direcionamento em tudo na nossa vida. Então, nada além disso. Além disso aí, né, está fora da palavra de Deus. O que está fora da palavra de Deus, né, não é digno de aceitação, certo? E o próprio Senhor falou para os discípulos em Mateus 22, 29, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, né? E tem referência também em Marcos capítulo 12, versículo 24. Depois eu vou deixar na descrição desse vídeo todos os versículos, todas as passagens, né? A maior parte das passagens, claro que eu não vou conseguir colocar todas, mas vocês vão ver a gama, né, de passagens que temos nas Escrituras,
falando sobre a Escritura, o referencial como as Escrituras. E um exemplo tão bonito, tão lindo, que a gente percebe, profundo, que o Senhor deixou para nosso ensino também, que após a morte de Cristo e na ressurreição, quando ele apareceu para os dois discípulos do caminho de Emaús, olha só, podem verificar depois, na passagem, os discípulos falam assim: porventura, o nosso coração não ardia quando ele abria para nós as Escrituras? Olha só, o próprio Cristo abriu as Escrituras. E veja bem, ainda nem o Novo Testamento não tinha sido compilado, certo? Então, ele abria as Escrituras, né? No entanto, também, Cristo, o Senhor, quando esteve aqui nessa terra, ele falou assim: não cuideis que vim destruir, né, a lei e os profetas. Não, mas eu vim cumprir a lei e os profetas. Cumprir tudo aquilo que acerca dele estava escrito, certo? Então, se cumpriu na vida de Jesus Cristo. E em Hebreus capítulo 1, no versículo 1, está escrito que Deus ele veio anteriormente falando por meio dos profetas, né? Pelo Espírito, né? Pelos profetas. E por último, olha só, por último, ele veio falando através do Filho, né? Através de Jesus Cristo. E aonde nós encontramos a palavra do Filho? Nas Escrituras, certo? Aí você pode pensar: mas então não tem palavra a não ser as Escrituras, pós-Bíblia. Toda a revelação, toda a visão, toda a profecia, ela tem que estar dentro das Escrituras, certo? Por quê? Porque assim nós sabemos discernir. Como que nós discernimos que o que é de Deus e o que não é? Primeiro, claro, temos também o dom, né, do discernimento. Nós devemos clamar a Deus para ter esse dom de discernimento. E como nós vamos discernir se uma palavra ela é ou não de Deus? Através das Escrituras. Nós vamos discernir vendo se aquela pregação ela está enquadrada com o que já está deixado para o nosso ensino. A exemplo dos bereanos, né? Em 17 de Atos dos Apóstolos, Paulo até elogiou como nobre atitude dos bereanos. Enquanto Paulo pregava, para você ver, o teor da pregação de Paulo não era pregação assim, de profetada, falando assim: Deus manda te dizer, Deus manda te falar, Deus manda isso, o Espírito de Deus manda isso. Claro que Deus pode mandar falar alguma coisa para você, profetizar, mas vai profetizar acerca do que está escrito. E os bereanos, o que eles faziam? Quando Paulo expunha a palavra, os bereanos estavam com o livro aberto. E tudo aquilo que Paulo pregava, eles conferiam se realmente era aquilo mesmo. É essa a atitude nossa como cristão, nós devemos fazer. Pense nisso, pense nisso. E aí, irmãos, e veja bem, eu não estou falando de instituição, de denominação nenhuma, porque não é o objetivo desse canal. E não o farei. Eu quero pregar somente as Escrituras. E como eu disse no primeiro vídeo que eu gravei desse canal, tem coisas que vou falar segundo as Escrituras que vai bater contra ensinos de algumas instituições. Agora, em relação a isso, não posso fazer nada, porque a Escritura, ela é o centro principal, né? É somente a Escritura. Então a Escritura, ela confronta mesmo. A Escritura, ela confronta. Paulo entrava também, lá em Efésios, ele entrava no templo e disputava com eles nas Escrituras. O seguinte: pregava ali a verdade, mostrava a verdade. Então havia ali um confronto, mas esse confronto, um confronto saudável, um confronto que trazia para a pessoa, né, a realidade do que é. E como que nós sabemos o que é e o que não é? Através das Escrituras, certo? Então, exemplos de pregação expositiva. Em Atos, capítulo 8, versículo 35. Olha só, no exemplo do Filipe, né, e o eunuco. Depois, na descrição do vídeo, eu
se você quiser pausar, você pode abrir a Bíblia e ler lá. Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, olha, lhe anunciou a Jesus, né? Filipe e o eunuco estava lendo o profeta Isaías e o profeta estava falando acerca de Jesus Cristo, né? Da morte de Jesus Cristo. E aí o Filipe foi, né, pelo Espírito Santo, mas através das Escrituras, né, na direção do Espírito Santo, mas lendo as Escrituras ali, ele anunciou Jesus Cristo, certo? Temos mais exemplos. Apolo, né, em Éfeso e Corinto também, Atos 18, 28, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando por onde? Pelas Escrituras que Jesus era o Cristo, certo? E não pregava nada além, pregava as Escrituras, pregava a pregação expositiva, que ela é suficiente para os nossos ensinos, tudo dentro das Escrituras. Romanos 15, 4. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, ó, foi escrito para quê? Pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Veja bem esse versículo, Romanos 15, versículo 4. Depois confere. Pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Agora vamos fazer uma pergunta. Da onde vem a nossa consolação? Vem de eu pegar, ir na igreja. Eu quero que um profeta fala comigo. Eu quero que Deus use de alguém e prega a minha vida. Eu quero que alguém venha e prega toda a minha vida, assim eu vou crer, né? Que Deus está na minha vida. Meu irmão, minha irmã, a sua consolação está através das Escrituras. Através das Escrituras. O Senhor amou, Deus amou o mundo, amou a todos, né? De tal maneira que entregou o seu próprio Filho para a salvação de todo aquele que crê. Pela paciência e consolação das Escrituras, nós vamos ter esperança. Ter esperança. Sabe aonde o falso profeta ele age? Ele age nas emoções. Pouco tempo antes quando eu estava ainda no exercício do ministério, eu dei um conselho desse para a igreja, que até aquele exemplo lá do Natanael, né? Que quando o Senhor profetizou que te vi quando estava debaixo, né, da figueira, salvo engano, né, salvo erro, essa passagem assim, e aí Cristo falou assim, mas só porque eu te disse isso ficou maravilhado? Então, o que acontece? Desde o nosso nascimento, o nosso adversário, né, que nem a antiga serpente está desde a fundação do mundo, ela conhece todos os aspectos humanos, ele conhece todas as fragilidades humanas, e ele conhece a sua vida, também. E aí, não é de admirar que vemos muitos profetas por aí, que a sua vida está bagunçada e ele consegue profetizar a vida de uma pessoa? Peraí, se o Senhor falou assim, como nós vamos conhecer que é de Deus o que não é? Pelos seus frutos os conhecereis. Produz fruto de justiça? Produz fruto de injustiça e consegue pregar a sua vida falando como se fosse Deus? É algo a se pensar, certo? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, tudo que está alinhado com as escrituras, tudo que está alinhado com a palavra, para nosso ensino, né? Que é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir e também para corrigir e instruir em justiça. Em 2 Pedro capítulo 1, 20, versículo 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, é universal. Nós não devemos tirar das Escrituras para fazer para benefício próprio ou fazer alguma coisa que venha
de acordo com os anseios humanos. Não, vou usar esse versículo com anseios humanos. Lembre que o texto fora de contexto, ele vira pretexto. E tem muito pretexto por aí, dizendo que é evangelho, e é um falso evangelho. E veja bem, em muitos lugares que um líder prega, o Espírito Santo mandou pregar, um exemplo, né? O Espírito Santo mandou eu pregar isso. Beleza. Aí depois você vai em outro lugar, né? Às vezes está até dentro da mesma instituição. Aí falou assim, o Espírito Santo me mandou pregar isso, no mesmo contexto da primeira pregação, mas mandou pregar uma coisa diferente. Espera aí, o Espírito Santo, ele entra em discordância entre si? Ou ele é uno? Ou ele é um só? Ele não vai entrar em discrepância. O que ele revelou pelo Espírito Santo acerca de uma passagem, ele vai revelar para o outro. A Bíblia, assim, não é de particular interpretação, ela tem uma interpretação só, e ela nós devemos ler as Escrituras através da guia e direção do Espírito Santo. Se você vai ler com a sua família em casa, faz uma oração antes, ora antes com sua esposa, seus filhos, e, Senhor, abençoa a nossa leitura aqui, nosso estudo nessa passagem, nessa palavra, e nos dá para nós o entendimento, para entender as Escrituras. Certo? Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Muitos torcem as escrituras para benefício próprio. É onde existe aí muitos falsos profetas, muitos pregadores, né, da teologia, da prosperidade, torcem o que está contido, né, o que está na palavra de Deus, torce para proveito próprio. E aí é onde também que as pessoas, elas querem ouvir coisas que afagam o ego. Agora o evangelho, ele confronta. O evangelho, ele não é adocicado. O evangelho não é um evangelho, ele é simples, porém profundo, né? O Espírito Santo veio o quê? Para convencer o homem do engano e do erro, está escrito. Ele veio convencer. E através de onde que ele convence? Através das Escrituras. Através das Escrituras nós conhecemos o que é pecado, nós conhecemos o que é justificação, o que é redenção, qual que é o significado da salvação. Compreendemos, muitos ainda não compreendem superficialmente que Cristo, ele veio, né, para a salvação só assim, superficial, mas não entende completamente a profundidade, o motivo geral, o motivo profundo que Cristo veio, certo? Isso nós como cristãos devemos entender. Entendendo isso profundamente, né, com o sentimento de arrependimento, irmãos, nós vemos quão maravilhosa, quão perfeita foi a obra da cruz, certo? A igreja de Cristo, ela começou na cruz do Calvário, na cruz do Calvário. E vamos ler o significado de algumas palavras. Indouto, o que é indouto? Aquele que não é instruído, aquele que é ignorante, que não tem erudição. Pessoas sem instrução vão torcer a palavra de Deus. Pessoas que não têm o entendimento e às vezes também não busca a direção e a guia do Espírito Santo. Vão torcer a palavra, vão usar para benefício próprio, né? Um exemplo, o exemplo que já mencionei aqui, o exemplo da letra mata e o Espírito vivifica. Muitos usam esse exemplo assim, principalmente lugares que não incitam o povo a ler as Escrituras, como era exemplo da católica, né, da antiga católica romana, da igreja, né, que se desviou, primitiva, né, nos tempos antigos, no século XII, né, 12, salvo engano, entrou em contradição e começou a envolver com política e foram criados dogmas contrários, né, às Escrituras.
contrário às Escrituras. E o povo não tinha o conhecimento das Escrituras. E por não termos o conhecimento, às vezes também das Escrituras, nós cometemos uma grande falha, um grande erro, né? A letra mata, o Espírito vivifica, a qual diz a Escritura, a letra fala da lei, né? A lei era impotente para salvar. O Espírito que vivifica é a dispensação da graça. É isso que está falando. Não está falando nada de estudo, nada de assim, proibição, né, de estudar, de ler a Escritura, examinar, né, o sinônimo de examinar, sinônimo de examinar, como diz a Escritura, é estudar. Isso é incontestável. Isso é incontestável. E, irmãos, vamos ler aqui também o significado da palavra inconstante. Inconstante, que não se mantém uniforme, mutável, variável, que não é certo, permanente, seguro, garantido, transitório, certo? Pessoa que não tem constância, né, nas coisas de Deus. Então, essas pessoas, elas torcem a palavra para benefício próprio. E a palavra, ela não foi feita e dirigida para interpretação particular. Ela tem um significado só. E ela é universal, certo? E através do Espírito Santo, ele vai abrindo os nossos olhos para a verdade. E através das Escrituras, porque a Escritura por si só, a pessoa pode ser doutor da lei, doutor, pode ser estudioso, pode entender as Escrituras de uma forma geral. E isso não é suficiente para ela ter a salvação. Ela tem que entender e pelo Espírito Santo deixar o livro fazer dentro do seu coração, né, morada, a palavra de Deus entrar dentro do seu coração, os ensinos, né, através do Espírito Santo, que né, pelo ouvir também a palavra de Deus, né, vai vir a fé dentro do coração e essa pessoa, ela vai ter, pelo Espírito Santo, a força de servir, né, a Deus da maneira que ele quer. Porque só de ler a Bíblia vai me tornar um salvo? Não, eu tenho que ler e tenho que aplicar. E eu tenho que obedecer o que o Senhor tem determinado pela sua palavra. Então, irmãos, tem vários exemplos. Depois na descrição desse livro eu vou colocar, desse vídeo, né, eu vou colocar os versículos, todas as citações aonde diz as Escrituras. E vocês vão se surpreender que em várias passagens fala sobre as Escrituras. Então, deixamos 3 exemplos, né? Paulo, o único assunto do ministério de Paulo era Cristo. Pedro, quando, depois do evento, né, em Atos dos Apóstolos, depois do dia, né, de Pentecostes, ele pregou para o povo, e podem ver lá, leu as Escrituras diante do povo, e quase 3.000 almas, né, se converteram. Ele discorreu de Abraão até Cristo, discorreu do Velho Testamento até a morte do Filho de Deus, e quase 3.000 almas converteram. E Felipe Eunuco, como nós citamos também, pregou o quê? As Escrituras. Então a pregação expositiva é o quê? É a pregação dentro das Escrituras. Passando disso aí, irmãos, pode ter certeza, o que está fora das Escrituras não é o Espírito Santo quem guia, não é o Espírito Santo quem guia. Tudo tem que estar respaldado com as Escrituras. Ela é a única guia de fé e de conduta do cristão na face da terra. Então, somente as Escrituras. Agradeço a atenção de todos que ficaram até o final desse vídeo. Deixe seu like, inscreva-se no canal para que também você ative também o sininho de notificação para que você não venha perder os próximos vídeos, né? E em breve estarei fazendo também uma live com alguns irmãos falando sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E esses irmãos, né, vão juntamente conosco também, iremos discorrer sobre o assunto, o que é, né, o Evangelho genuíno de Jesus Cristo.
Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.